Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, olha eu aqui de novo com mais uma reflexão para você, para o seu coração. Amém? Vamos refletir, meus amados. Meus queridos e amados irmãos, eu não sei se os meus companheiros, dirigentes de congregação, pastores, obreiros, irmãos e irmãs, têm percebido, mas nesses últimos dias parece que a igreja perdeu o vigor, perdeu o ânimo, perdeu aquela alegria de servir ao Senhor. E parece, meus amados, que a igreja está adormecida. Perdeu aquela coragem, aquela força para executar a tarefa que Deus lhe confiou. A tarefa que Deus nos confiou, meus amados, é uma tarefa árdua e difícil, mas não é impossível. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele estava dizendo: vocês foram selecionados para darem continuidade à obra que eu comecei. E é por isso, meus amados, que nós não podemos dormir, que nós não podemos parar, que nós não podemos achar que aqui é o nosso descanso. O que tem de pessoas, o que tem de obreiros, o que tem de irmãos desejando descansar, desejando parar na caminhada. Irmãos, há um cansaço generalizado na igreja. E isso é fato, isso é verdade. Quando olhamos para a igreja, nós percebemos que a igreja está sonolenta, que a igreja está sem vigor, que a igreja está apática, está desencorajada. E não é por falta de pregação, não é por falta de ensino da palavra, não é. Não é por falta de trabalho de oração na igreja. O problema é que muitas pessoas estão sentindo esse cansaço e estão dando o braço a torcer. Estão sentindo o cansaço e estão parando. Estão se acomodando. Meus amados, eu sei que o cansaço está aí. O cansaço é grande, a peleja tem sido grande, as hostes espirituais da maldade atacam com muita força a igreja nesse período, porque o pecado adentrou na igreja e parece que o pecado torna a igreja ranceira, sem força, e parece que há um desequilíbrio espiritual, mental nos crentes. Mas eu quero deixar um conselho para você, meu querido, minha querida, que está se sentindo cansado, está se sentindo afadigado, desanimado e sem força para dar continuidade à tarefa que Deus lhe colocou, que colocou na sua mão. O conselho é este: não pare de orar, não pare de meditar nas Escrituras. Às vezes, nós vamos dobrar os joelhos para orar e muitas pessoas têm vergonha de dizer isso. Mas não podemos ter vergonha de dizer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós que somos líderes, as pessoas olham para nós e nos admiram. Porque nós, às vezes, não colocamos isso à disposição das pessoas. As pessoas acham que somos superiores a elas, que somos mais fortes do que elas. E as pessoas olham para nós como super. Mas o cansaço tem cansado os líderes também. E nós, como líderes, precisamos abrir o jogo. Dizer para todos que o mesmo cansaço que eles sentem, nós sentimos também. Mas que precisamos perseverar. Que precisamos continuar, mesmo cansado, mesmo afadigado e com desejo de parar, mas mesmo assim sabemos que o céu vale mais do que a terra. Então, meus amados, vamos parar com hipocrisia. Dizer que não sentimos o cansaço, dizer que não sentimos a fadiga e o desejo de parar, de voltar atrás. Sentimos sim, mas nós não voltamos. Por quê? Porque sabemos em quem tenho crido, em quem temos confiado. E na palavra de Deus está escrito: levantai-vos e andai,
porque não será aqui o vosso descanso. Meus amados, Jesus suportou a cruz, suportou as afrontas, suportou ser apanhado, ser esbofeteado, suportou as palavras duras, escarnecedoras sobre ele. Mas por que é que ele não parou? Será que talvez não deu vontade de parar? Claro que sim. No momento que estava no monte orando a Deus e que se aproximava o momento da crucificação, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele estava dizendo literalmente: se houver uma outra forma, um outro jeito para pagar esse preço e não ter que morrer, providencie. Mas como estava estabelecido na eternidade, Deus se calou e ele entendeu que naquele momento não poderia ser mudado mais nada. Já estava tudo arquitetado, planejado. Tinha que haver derramamento de sangue e o cordeiro tinha que morrer. E aí, compreendendo isso, ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por que é que nós não paramos também? É porque olhamos, meus amados, e essas coisas nos mostram, e é um dos sinais da volta de Cristo. A Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quantas pessoas se esfriaram? Quantas pessoas estão desanimados? Quantas pessoas não querem mais continuar fazendo o que fazia? Quantas pessoas olham para elas e dizem assim: meu Deus, eu era tão avivado, eu era tão alegre na tua obra, eu não media esforços para trabalhar, para evangelizar, para levar a tua palavra, eu nunca medi esforços. Hoje, você tem desejo de se levantar e não consegue. Hoje você olha para você e percebe o trapo que você está. Mas, meus amados, mesmo fraco, mesmo sem força, mesmo desanimado, mesmo desencorajados, mas não vamos parar de lutar. Não vamos parar de orar. Não vamos de maneira alguma parar de guerrear. Deus confiou em nós uma missão que os anjos desejavam fazer. A Bíblia diz que os anjos desejou pregar o evangelho. Mas Deus nos deu esse privilégio. Esse privilégio está na mão da igreja. Igreja do Senhor, desperte-se. Levante-se. Não há tempo mais a perder. Mesmo sem força, mesmo engatinhando, se arrastando, vamos anunciar o evangelho. Mesmo sem força e sem coragem, mas vamos tirar da fraqueza a força para mostrar a nossa cara. Porque nós somos a igreja. Irmãos, quando falamos de qualquer outra coisa, quando falamos de qualquer entretenimento, qualquer coisa que traga alegria espontânea, alegria da carne, alegria que o corpo gosta, que a carne gosta de se divertir, todos querem participar. Mas quando falamos vamos orar, é um grupo resumido. Quando falamos vamos meditar na palavra, vamos comer Bíblia, vamos nos alimentar da palavra do pão vivo que desce do céu, é raquítico, aquele grupo é pequeno. E você sabia que o que nos mantém de pé não é ficar em casa. O que nos mantém de pé não é querer descansar. O que nos mantém de pé não é dizer assim: hoje eu não vou, amanhã eu estou mais forte, eu vou. O que nos mantém de pé, meu amado, é mesmo em meio à fraqueza, à frieza espiritual, é não deixarmos de orar. Ah, mas eu não tenho palavra quando eu vou orar, as palavras somem da minha mente. Continue de joelhos. O Espírito Santo sabe exatamente o que você quer dizer. O Espírito Santo sabe exatamente o que você gostaria de falar. E o apóstolo Paulo disse que ele, o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas Deus, o Espírito Santo, só vai interceder por nós se nós nos esforçarmos. Então eu digo para você, meu filho, o que é se esforçar? É tentar fazer um pouco mais.
É tirar da fraqueza a força. É agir mesmo sem ter como e nem condição. Eu vou ler a Bíblia. Leia. Aí você diz, mas quando eu vou ler a Bíblia eu começo a dormir, o sono vem. E isso acontece com todo mundo. E isso acontece com todo ser humano, acontece com o pastor, acontece com o presbítero, acontece com o missionário, acontece com o evangelista, acontece com diáconos, com obreiros de todas as formas. Acontece com todo mundo. Porque a carne não gosta de Bíblia. A carne não gosta de jejum, não gosta de oração. Você está sem sono, vai tirar um momento para meditar na palavra para tu ver? Vem o sono, a vontade de descansar, de dormir. Mas tire da fraqueza a força e não baixe a guarda. Vamos lutar. O céu é logo ali. E o céu é a nossa vitória. E Jesus disse assim, o céu é tomado à força. E só os que se esforçam se apoderarão dele. Meus amados, só quem luta contra a carne, só quem vence a carne conseguirá chegar no céu. E não é fácil. Não é fácil em meio ao cansaço espiritual. Você tem que se levantar para fazer a obra de Deus. Às vezes com as palavras negativas contra você. Às vezes as pessoas usando o apontar de dedo contra você. Isso entristece, enfraquece, desmonta a fé de muita gente. Mas você não pode parar. Jesus morreu na cruz por nós. E disse, deem prosseguimento a esta obra, ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Irmão, não vamos parar. Não vamos aceitar a proposta do inimigo. Parar para descansar não é a melhor opção. A melhor opção que temos é levantarmos e agir, mesmo cansado, mesmo sem força, mesmo desencorajados, porque enquanto lutamos, nós poderemos receber ânimo, força e encorajamento da parte de Deus. Amém? Igreja do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, a batalha está travada e o céu é logo ali. Amém? Vamos lutar e vamos perseverar até o fim, porque a vitória não está nem no começo e nem no meio, mas está no final. Amém? E a vitória é de quem chega no final. E eu acredito que esta palavra fala ao teu coração e te levanta e te ajuda para você poder se levantar juntamente comigo para fazermos aquilo que Deus designou que fizéssemos. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Quer ser uma bênção? Então compartilhe esse vídeo com alguém, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor. Tchau e até a próxima.